A paz do Senhor, boa noite a todos. Estamos começando mais um Base Bíblica Podcast. E hoje vamos continuar falando sobre a política da bacia, algo que começamos na semana passada, debaixo do tema, né? O reino de ponta cabeça. Se você está nos acompanhando durante esses meses aí, você já vem acompanhando, sabe que a gente está falando sobre o livro do Donald Carver, Reino de Ponta Cabeça, e nós estávamos falando na semana passada e vamos dar continuidade à política da bacia. Quero agradecer a todos que já estão nos acompanhando, que estavam nos aguardando aqui. Minha mãe já estava aqui cobrando, falando, que horas que vai começar isso aí? Já começou, mulher! Né? Porque, nossa Deus, ela já estava aqui cobrando, né? Já começamos, é 8h20 que nós começamos, já iniciamos aqui, que se você está aqui participando com a gente, passa esse vídeo, compartilha esse link com mais pessoas, para que essas pessoas também possam ter acesso à palavra de Deus, possam ter oportunidade de ouvir a palavra de Deus, né? Então, iremos começar. Não esqueça de deixar o seu like. Também não se esqueça, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e tocar no sininho de notificação para que toda terça-feira você seja lembrado que nós temos Base Bíblica Podcast às 20h20, tá bom? Compartilha aí com o pessoal, compartilha no seu WhatsApp, no seu Face, no seu Instagram, vai compartilhando aí com os seus amigos, passando esse link, chamando a galera para participar aqui com a gente do Reino de Ponta Cabeça, Política da Bacia, e nós vamos falar sobre análise do custo, né? Pastor Almir vai trazer a introdução aqui. Pastor Almir, com o senhor. Tudo bem, é um prazer. A gente está estudando esse livro, O Reino de Ponta Cabeça, e agora a gente vai dar continuidade falando sobre análise dos custos em participar da lavagem dos pés na bacia. Jesus diz, para os seus discípulos que eles seriam perseguidos. E nós temos que fazer uma análise de custo, porque a vida do discipulado é um compromisso sério, ou deveria ser um compromisso sério, conforme Lucas 14:33, que diz: qualquer que renunciar tudo que possui não pode ser meu discípulo. Os discípulos entenderam o caminho da bacia, que era caro, e Jesus conta algumas parábolas, ou fala algumas frases, ou algumas palavras, para ressaltar esse custo. E é sobre essas palavras que nós vamos falar e conversar a respeito de cada uma delas. A primeira se encontra em Lucas 9:58, que diz: Jesus disse para uma pessoa que desejava ser seu discípulo: as raposas têm covis e as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Muitas pessoas estavam seguindo Jesus, as multidões estavam seguindo Jesus, e muitos desejavam ser seu discípulo. É importante dizer, quando a gente fala ser discípulo de Jesus, significa que ser discípulo, ele tem o nome escrito no livro da vida. Ser discípulo, ele tem a vida eterna em Cristo Jesus. E muitos desejavam ser discípulo de Jesus. Mas Jesus disse para aqueles que desejavam ser seu discípulo: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E aqueles que quiserem e desejarem ser meu discípulo devem entender que não tem aonde eles reclinarem a sua cabeça. Eles andarão pelo Espírito, aonde o Espírito Santo de Deus, direcionar a vida deles. Eles devem ouvir a voz do Espírito Santo, obedecer, fazer e realizar, e ser um instrumento na mão de Deus. Já quero aqui deixar no começo uma coisa bem clara. Nós estamos falando de discípulo. Aqui entra todo mundo, entra todos que querem ser filho de Deus.
nós não estamos falando de obreiros, nós não estamos falando de classe de obreiros, conforme na maioria das vezes a gente aprende a vida toda que somente obreiros que devem ter determinadas responsabilidades. Aqui Jesus está falando diferente. Se você quer ser filho de Deus, se você quer ter o seu nome escrito no livro da vida, se você quer ter, né, a vida eterna em Cristo Jesus, você deve seguir como seu discípulo. De que forma, de que maneira? Não tendo onde reclinar a sua cabeça, não se preocupar com o seu coração, não se preocupar com a sua vida, não se preocupar com a sua casa, não se preocupar com a sua família, não se preocupar com os projetos que você realizou e fez e desenhou para o seu coração e para a sua vida, e eles ainda não realizaram no seu coração e na sua vida, mas Deus está dizendo para você se preocupar com as ovelhas dele. Segundo, Lucas 9, 59 e 60, diz, Jesus dizendo para outro discípulo, deixa os mortos sepultarem os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Uma das pessoas que desejavam ser discípulo de Jesus disse, Jesus, eu quero ser o seu discípulo, mas o seu pai tinha morrido e eles tinham ali que fazer 6 dias de velório. Aí Jesus pegou e disse assim para ele, ó, deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Se você quer ser o meu discípulo, conforme você está dizendo, vem e anuncia o meu reino. Se Jesus dissesse para o seu coração, para a sua vida, que atitude você teria? Porque é fácil falar a respeito da vida das outras pessoas, né? Uhum. Quando acontece com a vida das outras pessoas, é fácil a gente ter a nossa opinião, dar a nossa opinião. Mas, aqui no caso, eu volto a dizer de novo, Jesus está falando para todos os seus filhos, ou para todos aqueles que desejam ser seus discípulos, para todos aqueles que desejam ter o seu nome escrito no livro da vida e ter a vida eterna. Terceiro, Lucas 9, 62 diz, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Esse é um dos versículos interessantes da palavra de Deus, porque a vida toda a gente ouviu dizer que isso daqui é para obreiro, né? Uhum. Que Deus tem esse versículo de forma específica para determinados obreiros que Deus chamou. Mas se você for olhar o texto e o contexto, não é desse jeito, não é dessa forma. Deus está dizendo para todos aqueles que desejam ser seu discípulo. Você deseja ser discípulo de Jesus? Jesus está dizendo, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o meu reino. E Jesus está dizendo, se você é meu discípulo, certamente você vai ter aí uma vara na tua mão que vai poder apalpar, né? A vara, você não só conduz o arado, mas você apalpa se a terra está boa, se podem os animais passarem por aquele local para poder arar aquele local. E assim também é na vida espiritual. E Jesus está dizendo, ninguém que quer ser meu filho ou meu discípulo olha para trás ou lança a mão do arado e olha para trás, porque esses não são aptos para o reino de Deus. Então Deus está dizendo, né, que quando ele escreve o nosso nome no livro da vida, independente daquilo que nós estejamos vivendo, nós temos que fazer uma autoanálise, né? Porque tem muitos que querem deixar de servir Jesus por várias circunstâncias. Ele diz, estes não são aptos para o reino de Deus. Em outra palavra, não é somente falando, esses não são aptos para realizar a obra de Deus, não, esses não são aptos para fazer moradia no reino de Deus, para ter vida eterna.
É isso que Jesus estava dizendo. Quarto, Lucas 14, 25. Diz, uma grande multidão o seguia, e Jesus disse, se alguém vir a mim e não aborrecer a seus familiares ou a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Então, Jesus também estava dizendo para aquela grande multidão, não era para pessoas específicas que ele escolheu a dedo, ele estava dizendo para uma grande multidão, se alguém quiser vir a mim e não aborrecer os seus familiares ou a sua própria vida, ou não pode ser meu discípulo, e qualquer que não levar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Quinto, Lucas 14, 28, diz também, quem quiser edificar uma torre deve sentar e fazer as contas dos gastos para se tem como ver se vai acabar a construção dessa torre, para que depois de colocar os alicerces, não podemos acabar e começar as pessoas a escarnecerem daqueles que pararem no meio do caminho. Então, Jesus estava dizendo, né? Ele estava ensinando na palavra em Lucas, capítulo 14, versículo 28 e 29, que aqueles que querem edificar uma torre, eles devem analisar os custos, se eles têm condições de começar a realizar a torre pelo alicerce e ir até o final da torre, e não abandonar a construção da torre no meio do caminho. Por quê? Porque as pessoas vão começar a escarnecer dessas pessoas, né? E da mesma forma ele está dizendo, aquele que quer ser meu discípulo, analise se vale a pena. Em Lucas 6, 14, 31 também diz, qual o rei que indo à guerra deve analisar se vale a pena guerrear ou pedir a paz? Aqui também, pastora Fernanda, ele traz uma outra parábola dizendo que o rei, que quando ele ia para a guerra, ele deveria analisar se vale a pena guerrear ou se é melhor, né, tentar pedir a paz e levar tudo em consequências. Por quê? Por que que Deus estava dizendo isso? Lucas 14, 34 diz, meu discípulo deve ser como o sal, que tem gosto e utilidade. Se o sal perder o seu sabor, não serve para nada, somente para ser jogado para fora. Então, Jesus estava dizendo, aqueles que desejam ser o meu discípulo, devem analisar, porque os meus discípulos, eles têm dores, eles têm sofrimentos, eles têm percas, eles têm danos e eles também têm vitória. Mas todas essas coisas devem ser analisadas. A gente estava conversando aqui antes de entrar ao vivo, na live, e a gente estava falando que Jesus disse para os seus apóstolos, né? Aquele que me seguir receberá 100 vezes a vida eterna. Mas os apóstolos, eles venderam tudo que tinham, foram falar a respeito do reino de Deus, foram perseguidos, foram crucificados e foram mortos. E aí eu pergunto, eles tiveram 100 vezes mais aqui nessa vida? Eles tiveram, por quê? Porque eles tiveram no porvir, porque eles têm no porvir a vida eterna. Porque o nome deles foram escritos no livro da vida e hoje e eternamente sempre eles viverão no reino de Deus. Então, nós temos que analisar, porque um discípulo, quando vem para Jesus, ele analisa todas as situações. Por quê? Porque vir para Jesus não é o que nós vamos falar agora, é o que nós vamos falar na segunda etapa, as consequências de ser discípulo de Jesus, mas tudo isso nós temos que ponderar, nós temos que analisar, porque não é conforme os religiosos dizem.
eles para terem, né, multidões para a religião deles, independente de que religião seja, ou evangélico ou não, né, eles colocam mel, né, na vida dessas pessoas. Eles falam somente palavras que contêm mel, mas eles não dizem a realidade do evangelho. Então, os seus discípulos precisam entender a realidade do evangelho. Pastora Fernanda. Interessante, né, pastor Almir? Então, o evangelho ele tem o seu custo, né? E aí, muita gente pensa que o evangelho é oba-oba. Né? O senhor mesmo disse aí, tem muita religião, né, que prega, né, só oba-oba, só as coisas boas. E não é assim, né? A verdade não é essa. A verdade é que o evangelho tem um custo. E o senhor até disse aí, até antes de a gente começar, o senhor fez essa pergunta, né? Jesus disse que a gente receberia mais aqui, 100 vezes mais aqui, depois no porvir, né? Mas a maneira que nós recebemos aqui também não é da maneira como pensamos, né? Porque a gente pensa segundo os desejos dos nossos corações, né? Segundo a nossa carne, e o que a nossa carne deseja, né? O que a nossa humanidade deseja. A nossa humanidade deseja poder, deseja fama, deseja riqueza, deseja glória, e isso não tem nada a ver com o reino de Deus, né? Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. O reino de Deus, a gente falou durante esse tempo aqui que a gente teve falando sobre o reino de ponta cabeça, é totalmente ao contrário daquilo que tem sido pregado, né? A gente vê muitas mensagens motivacionais, né? Você vai conseguir, você vai ser alguém na vida, você vai. E o evangelho, né, confronta isso, não que você não possa ser, né? Não que Deus não possa te abençoar, não que Deus não possa te dar vitória. Mas o evangelho não é só ganho, né? A mensagem de Jesus tem mais a ver com perca para os nossos interesses, para os nossos desejos e e ganhos para a glória de Deus, né? O evangelho tem perca para nós mesmos e a gente doar a nossa vida em favor do próximo, né? Então, por isso que todo o evangelho, e Jesus fala muito bem nessa parábola ali, né? Quando ele está pregando ali, trazendo um ensinamento para os seus discípulos, e ele fala que a pessoa tem que fazer essa análise de custo, né? O quanto vai custar um obreiro, um construtor, quando ele vai começar uma construção, ele vê o quanto vai custar, porque se chegar na metade ele não tiver, né, vai perder tudo ali, né? Então a gente precisa ter esse entendimento de que o reino tem o seu custo. O reino não tem nada a ver daquilo que é só bênção para mim, é tudo meu. Não, eu vou conseguir, Deus vai me dar riqueza, Deus vai realizar meus sonhos. E talvez os meus sonhos não tenham nada a ver com os sonhos que Deus tem, né? Os planos de Deus. Então, a gente precisa entender. É por isso que a gente precisa voltar, gente, para as Sagradas Escrituras. Deus nunca mentiu a respeito do Evangelho, né? Deus nunca nos enganou. Se você está vendo aí muito evangelho de oba-oba, né? Alguma coisa está errada, porque essa não foi a mensagem de Jesus. Jesus ensinou, Jesus veio falando de morte, Jesus veio falando de abrir mão, Jesus veio falando de entrega. Jesus chega para o jovem rico, né? Quando o jovem rico pergunta para Jesus, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Daí Jesus faz uma pergunta para ele: você pratica os mandamentos, né? Você obedece os mandamentos? E ele fala lá, né? Obedecer a pai, a mãe, né? E aí ele fala quais mandamentos, né? E Jesus vai falando, né? Obedeça o seu pai, a sua mãe. Jesus vai dizendo para ele os mandamentos. Ele fala, não, tudo isso eu faço, tudo isso eu faço. E ele fica até achando, fica feliz, né? Porque aquilo ali ele estava cumprindo. E Jesus fala, então falta uma coisa, né? Vende tudo que você tem e dê aos pobres e me segue.
né? E aquele jovem, ele fica triste, porque ele tinha muita riqueza, né? Ele era tanto que a parábola não dá nome a ele, mas chama ele de jovem rico. E Jesus fala: vende tudo que você tem, né? Dá aos pobres e me segue. Então, a palavra do evangelho não é só ganho, mas também é perca para que a gente possa ganhar, né? É abrir mão, é eu me doar, é eu me sacrificar, é eu deixar de lado os meus interesses em favor do interesse do outro. É eu não só olhar para mim, mas é eu olhar para o outro, né? Não tem nada a ver comigo. O evangelho não para em mim. O evangelho não para nas minhas vontades. O evangelho vai além de mim. Então, as pessoas, quando elas vêm para Cristo, elas querem só que Deus as abençoe, né? Tem muita gente que vem para a igreja e quer receber, e quer oração. Não, eu quero que Deus faça, eu quero que Deus abra a porta, eu quero que Deus faça isso. Muitos pagam promessas, né? Aí vou pagar promessas, mas qual foi a vez que você abriu a mão da sua vida em favor de alguém? Qual foi a vez que você orou em favor de alguém? Qual foi a vez que você perdeu a noite de sono em favor de alguém, né? Então a gente só olha para os nossos próprios interesses e a gente não vê o interesse de Deus, né? O interesse de Deus é ver vidas restauradas, é ver vidas transformadas, mas a gente está tão preocupado com a nossa vida, né, pastor Almir? Com os nossos interesses que a gente não consegue pensar no outro, que a gente não consegue sentir também a dor do outro, compartilhar, né? A gente só olha para os nossos próprios interesses. Então, o evangelho é eu analisar os custos, é eu entender que eu não vou só ter ganhos, que eu vou ter perca, que seguir Jesus tem um custo para seguir Jesus. Tem perca, tem morte, né? Como a gente falou aqui dos discípulos, os apóstolos de Jesus, né? Quase todos, né? Praticamente a maioria morreram para falar do amor de Deus às pessoas da sua época. Todos morreram. Uns morreram crucificados, outros morreram enforcados, outros foram decapitados, outros foram cerrados no meio, né, pastor Almir? Para que o evangelho fosse pregado, para que vidas pudessem ter a oportunidade de ouvir a palavra. O único que morreu, né, sem passar por essas coisas, né, sem ser decapitado, esquartejado, sei lá o quê, foi João, né, o apóstolo João, que ele morreu já velho, mas mesmo assim ele sofreu, né? Diz que na época, acho que foi Nero, né, colocou João dentro de um jarro de óleo quente, né? Olha só, João foi lançado numa bacia de óleo quente, porque ele estava pregando o evangelho. E por causa disso, talvez ele foi parar na ilha de Patmos, porque ele já não tinha mais um aspecto bonito de se ver, né? Ele já estava todo ferido por aquela bacia de óleo. Deus ainda deixou ele vivo, ele permaneceu vivo mesmo depois. Ele não morreu. A intenção de Nero era matar o apóstolo João, mas ele não morreu. Né? Ele foi lançado naquela bacia de óleo quente, não morreu e ainda assim viveu, mas ficou ali na ilha de Patmos, mas ele recebeu a revelação, né? O Apocalipse foi revelado a João na ilha de Patmos. Pastora João Fernanda. morreu, né, com mais de 100 anos, né, pastor Almir? Só concluindo aqui, pastor Almir. João morreu com mais de 100 anos, mas olha só o sofrimento que ele teve para levar o evangelho. Então, o evangelho não tem nada a ver comigo, não para em mim. O evangelho não tem nada a ver só com ganho, né? Que Deus vai te abençoar. Talvez a mensagem do evangelho você vai perder. E aí ninguém quer ouvir essa mensagem, né, pastor Almir? Porque essa mensagem não massageia o nosso ego. Essa mensagem não traz glória para nós. Essa mensagem não tem brilho nenhum. E aí as pessoas não querem essa mensagem, as pessoas não querem ouvir,
Porque que negócio é esse que eu vou perder, que eu tenho que abrir mão, que eu vou ter que dar tudo, que eu vou ter que morrer, né? Mas esse foi o evangelho, né? O seu mestre morreu, que é o Jesus fala de discipulado ali, né? Jesus não está falando de outra coisa, mas ele está falando de discipulado. Se você quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o custo do discipulado, tomar a cruz e seguir Jesus. Muitas pessoas querem receber a revelação de Deus, né? João recebeu, depois de acontecer todas essas coisas com a sua vida, e ser lançado na ilha de Pátimo, quando ele menos estava esperando, quando ele não esperava que Deus falasse com ele de uma determinada forma, ou revelasse algo para o seu coração, para a sua vida, foi quando Deus revelou o Apocalipse para o seu coração e para a sua vida. As consequências da natureza da cruz dependem do contexto social e político. Em determinados momentos, traz rejeição, prisão, tortura, morte, ou em outros momentos, em outro contexto político, pode trazer sorrisos. Independente da resposta, os discípulos de Jesus, de ponta cabeça, não retaliavam com violência os seus inimigos, mas procuravam amar os seus inimigos. E conforme a palavra de Deus diz, se o teu inimigo te pedir que ande 1 milha com ele, ande 2. Levar a cruz não é uma decisão única, é uma avaliação diária das nossas vidas, todos os dias das nossas vidas. Tomar decisões caras por causa de Cristo. Então, todos os dias, nós temos que fazer uma avaliação diária e tomar decisões caras por causa do amor de Cristo. Dia após dia, vem o chamado, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. A palavra de Deus diz em Gálatas 6,17, que o apóstolo Paulo disse: ninguém me perturbe, porque trago as marcas de Cristo no meu corpo. Marca significa estigma, marcar com instrumento, conforme animais e homens, no corpo ou na alma. E a palavra de Deus diz, 2 Coríntios 11, de 23 a 25, quais eram estas marcas? Os açoites, os apedrejamentos, os naufrágios, as prisões, as percas das famílias. E outros discípulos tinham marcas por causa do seu próprio pecado. Então, nós podemos escolher, né? Ou ter a marca de Cristo, ou ter as marcas por causa dos nossos próprios pecados. E a palavra de Deus diz, né, esse versículo que é lindo, que o apóstolo Paulo diz: ninguém me perturbe, porque trago as marcas de Cristo no meu corpo. Embora ele estivesse falando de corpo, ele também estava falando sobre a sua alma. E conforme diz aqui, né, nesse texto, nesse contexto que nós estamos conversando, aqui não tem somente, né, as percas, os sofrimentos, as rejeições, as prisões, as torturas e a morte, mas tem também aqueles momentos de sorriso. Exato. Que valia a pena, né? Falar a respeito do evangelho do reino e ver vidas serem salvas e transformadas pelo amor de Deus e vidas alcançarem a salvação em Cristo Jesus. Então, isso que é o importante, né, pastor? Essa é a maior alegria, né? Ver vidas sendo transformadas através do evangelho, através da palavra de Deus. Então, a nossa vida como discipulado, né? Paulo vai dizer isso, que nós somos carta aberta, né?
aberta e lida por todos, né? Apresentada e lida por todos. Então, a nossa vida, ela tem que ser um testemunho para as pessoas que estão nos vendo, para as pessoas que nos rodeiam, né? As pessoas têm que nos ver e enxergar a Cristo, né? Embora a gente possa passar por dificuldades, tudo, a nossa vida não é cheia só de vitórias, mas tem as suas dificuldades, tem os seus empecilhos, mas a gente crê que Deus está no controle, né, pastor? A gente crê que Deus está nos sustentando. Esses homens de Deus, né, embora eles morreram, padeceram, eles morreram felizes, porque eles sabiam que eles estavam agradando a Deus, né? A gente vai ver lá em Atos, capítulo 4 ou 2, se eu não me engano, 3, se eu não me engano, que Pedro se alegra, né? Ele foi açoitado, ele e o apóstolo João foi açoitado porque eles estavam pregando a palavra. E aí eles voltam glorificando a Deus e eles falam assim: nós estamos felizes porque fomos dignos de serem afrontados pelo nome do Senhor. Então, essa é a maior vitória, você poder pregar a palavra e poder ver vidas transformadas. Essa deve ser a nossa maior alegria, ver vidas sendo tocadas, transformadas pelo poder de Deus, pela palavra do Senhor. Então, isso é recompensador. Isso é o que tem que nos mover, né, pastor homem? Às vezes a gente é movido por tanta coisa, a gente é movido por dinheiro, por isso, por aquilo, e a gente não é movido pela esperança da glória, né? Pela fé, a gente não é movido pelo evangelho, pela palavra de Deus. Então, às vezes a gente está focado em tantas outras coisas que a gente não consegue enxergar o reino de Deus como ele é, né? Como ele é. A gente só vê, a gente fica fantasiando o reino de Deus, né? E a gente cria uma imagem, idealiza uma imagem do reino de Deus, e o reino de Deus não tem nada a ver com as nossas idealizações, com os nossos pensamentos, né? O reino de Deus é totalmente diferente. E quando Jesus fala ali de fazer uma análise de custo, isso serve em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida a gente tem que fazer uma análise, né? Você vai comprar um carro, você faz uma análise, espero que faça, né? Não é simplesmente, eu vou comprar o carro bonito, o carro. Não, você faz uma análise, você vê um carro que custa, que vai, né, vai ter um custo-benefício, né? Você vai ver se o seu dinheiro dá para pagar a gasolina desse carro, se você consegue fazer a manutenção dele, se você vai conseguir pagar o IPVA, se você consegue pagar, né, as taxas, tudo certinho, mas não, a pessoa ela só pensa no carro, aí depois ela compra, daqui a pouco ela tem que vender, pastor Mi, porque está lá endividada e não consegue nem pagar uma gasolina para o carro, nem colocar gasolina no carro. Por quê? Porque ela não fez uma análise do custo que seria esse carro. Né? E isso também é quando você vai comprar uma casa, isso também vale para quando você vai casar também, né? A pessoa ela só vê o momento da alegria, né? Da festa, do bolo, né? Da cereja do bolo, mas ela não vê, né, que tudo isso tem um custo. Tudo isso traz um custo. E o reino de Deus não é diferente. Né? Jesus veio mostrar que o reino de Deus não é diferente. Né? Ele tem alegria, ele tem vitória, Deus está com você, Deus peleja por você, sim, mas ele também tem custo, como qualquer outra coisa que a gente vá fazer ou vá conquistar na nossa vida, tudo tem o seu preço. Né? A salvação, ela é de graça. Mas o discipulado, andar com Jesus, né, ter a vida com Jesus, tem um custo, tem o seu preço. E nós precisamos analisar esse preço. Nós precisamos, né, analisar o que vai nos custar para ter essa vida com Jesus. Pastor Almir. Os apóstolos, eles se alegravam por padecer pelo nome de Jesus. Terceiro, e finalizando agora, somente mais esse tópico. Devemos usar sandálias e pescar com redes
no ministério da bacia, lavando os pés uns dos outros e servindo uns aos outros. Sempre quando fala sandália, eu já penso em autoridade. Pescar com redes, eu penso naquela passagem que Jesus diz para Pedro: lançai do lado direito do barco e lançai a vossa rede. Mas nós podemos ver aqui dentro do texto e do contexto que uma das formas, né, para pescar com rede, né? Hoje é comum você pescar com vara, pescar peixe individual. Mas agora nós vamos conversar sobre usar as sandálias, a autoridade de Deus sobre as nossas vidas e pescar com redes. E não sou eu que estou dizendo, tá? Embora eu goste muito dessa frase, pescar com redes, é o autor que fala. Pescar com rede se pesca no ministério da bacia, lavando os pés uns dos outros. Então, se a gente aprender a lavar os pés uns dos outros e a servir uns aos outros, certamente a gente vai aprender a servir o nosso próximo. E dessa forma, de uma maneira, de uma forma ou com uma estratégia que Deus pode dar a cada um, a gente pode pescar com rede. Às vezes você alcança o coração e a vida de uma determinada pessoa e Deus usa a vida dessa pessoa para alcançar multidões. Então, nós podemos aprender a pescar com rede, né? A gente não pode simplesmente ficar pensando no básico, né? A gente tem que sonhar os sonhos de Deus nas nossas vidas. E ter uma nova maneira de pensar, mudar hábitos e práticas pessoais. Sem essas 3 atitudes, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente não consegue nem pescar com vara, né? Porque às vezes a isca, né? A isca ali, tem vários tipos de isca, né? Mas tem gente que quer pescar sem isca, ainda quer conseguir pescar as pessoas. Então, o autor diz que a gente tem que mudar em primeiro lugar o pensamento, e não tem versículo melhor do que Romanos, né, que diz que nós temos que mudar a nossa mente, né, o nosso pensamento, o nosso entendimento, o nosso intelecto, mudar as nossas práticas pessoais de vida e mudar os nossos hábitos de vida para alcançar os corações e as vidas. E Jesus pede uma reforma de valores, de comportamento e de pensamentos. Seguir Jesus, ser convertido, significa dar meia volta e unir-se a uma comunidade ancorada nas normas e valores do reino. Então, se eu desejo ser discípulo de Jesus, se eu desejo seguir Jesus, se eu digo que sou convertido, eu tenho que dar meia volta e me unir à comunidade que está ancorada às normas e os valores do reino. Exatamente. E quais são essas normas e os valores do reino? Esse livro fala que as normas e os valores do reino, é um reino de ponta cabeça, é um reino diferente. E os valores são diferentes. E para a gente alcançar, a colocar em prática esses valores diferentes, a gente tem que aprender a andar de joelho. Porque eu acredito que a gente não consegue mudar o pensamento, não consegue nenhuma prática, seja ela pessoal ou mudar de hábitos e de atitudes, se a gente não aprender a caminhar de joelho. A gente está acostumado a caminhar com os nossos pés, mas os cristãos têm que aprender a caminhar de joelho, têm que aprender a orar. E o que significa orar? Significa oração e atitude. Primeiro oração, depois vem a atitude inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E às vezes Deus usa determinadas estratégias, né, fora do nosso entendimento, fora do nosso intelecto, fora da nossa visão limitada que nós temos. E se a gente aprender
a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, que é difícil, né? Uma das coisas que a gente também está acostumado é orar. Orar é fácil. Agora, o difícil é ouvir a voz do Espírito Santo. É parar e ouvir a voz do Espírito Santo. Moisés, né, ficou parado 7 dias no monte antes de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Depois ficou parado mais 40 dias antes de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Então, as coisas não são tão simples e tão fáceis. E a cruz significa uma sequência trípla da bacia, da cruz e do túmulo vazio. Porque qual é a maior mensagem do Evangelho? Qual é a maior mensagem do Evangelho? Coloca aí, você que está nos ouvindo, coloca aí nas perguntas, né? Coloca aí nas perguntas. No chat aí. Nós temos que aprender a usar todos os meios aqui, porque agora a gente está querendo, como que se diz, né? Movimentar as águas paradas, né? Nós queremos movimentar as águas paradas. Então, que jeito que nós podemos movimentar as águas paradas? Eu posso ter um grupo que mesmo que com dificuldade, ele mande links, né, pastora Fernanda, para a vida de outras pessoas para participar do podcast. Eu posso também colocar aí, né? Colocar perguntas, eu posso colocar as minhas ideias, e pode ter certeza que nós não vamos brigar por causa disso. Mas respondendo a pergunta, a maior mensagem do Evangelho é que o túmulo está vazio, que Jesus ressuscitou, que ele vive, que ele está vivo, e que nós seremos ressuscitados juntamente com ele. Deus não é um Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Até as pessoas que morrem, Deus não é Deus de mortos. Deus diz, né, deixe os mortos sepultarem os seus mortos. Vai e anuncia o evangelho do reino. A maior mensagem do evangelho é a ressurreição de Jesus. Jesus está vivo. Jesus te ama e Jesus deseja fazer uma obra completa dentro do nosso coração e da nossa vida, pastora Fernanda. E com ele nós vivemos, né, pastor? E reinaremos também, né? Então, você começa a viver quando você aceita a mensagem do Senhor Jesus, né? Quando você recebe ele no seu coração. A vida só faz sentido em Deus, né? A vida sem Deus, ela perde todo o seu sentido, todo o seu significado. A gente está aqui nos domingos pela manhã, né, pastor, falando sobre ressignificar. E a gente está falando assim, primeiro ressignificando a masculinidade, porque tudo perdeu o sentido quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, né? Quando o homem pecou, todas as coisas perderam sentido. A masculinidade perdeu o sentido, a feminilidade perdeu o sentido, o casamento perdeu o sentido, o trabalho perdeu o sentido, tudo, né? A família perdeu o seu sentido, o seu significado, tudo perdeu o seu rumo, tudo ficou distorcido, tudo ficou desconfigurado por causa do pecado, né? E a única coisa que nos separa de Deus, a palavra de Deus já diz, são os nossos pecados. A única coisa que te afasta de Deus é o pecado. É o pecado que te impede de ter uma vida em Deus. E a sua vida só pode ter sentido em Deus. Você pode buscar qualquer coisa no mundo. Algumas coisas podem te ajudar ou não, mas a vida só tem sentido quando nós estamos aos pés do Senhor Jesus, quando a nossa vida está entregue a Ele. E por que, Fernanda? Porque a minha vida, eu tenho que buscar Deus, porque a minha vida só faz sentido em Deus. Porque ele é o autor da vida, né? Se ele é o autor da vida, né, a vida só faz sentido nele. É que nem
um autor de novela, de teatro, escrever teatro, né? O teatro só faz sentido quando ele está presente, né? Quando ele está escrevendo aquela peça. Não adianta eu pegar uma peça de Shakespeare e passar para outro, que não vai dar certo, né? Para outro escrever, ou para os personagens mesmo escrever, imagina? Não vai dar certo. A vida só faz sentido quando o autor da vida está presente. E o autor da vida é Deus. Então nós precisamos voltar para Deus, né? Nós precisamos fazer o caminho de volta. Nós precisamos fazer o caminho que vai nos levar a uma intimidade com Ele e nos vai levar a conhecer a Sua vontade. Porque quando nós não estamos em Deus, nós vivemos uma vida sem entender, sem compreender a sua vontade. É por isso que o mundo está como está hoje, perdido, porque o mundo padece por falta de Deus. O problema do mundo é o político, o problema do mundo é isso, o problema do mundo é o fulano, o problema do mundo é o ciclano. Não, o problema do mundo, você sabe qual é? É a falta de Deus, né? É a falta de Deus. O problema do mundo é porque o mundo virou as costas para Deus. A humanidade virou as costas para o seu Criador, né? A humanidade o negou e por isso a humanidade está vivendo um caos. A humanidade está se perdendo, a humanidade está perdida, a humanidade está andando na escuridão, porque não quer e não deseja se voltar para o autor da vida, para o seu Criador, para o seu Redentor. Então, tudo faz sentido quando tudo ganha luz, né? Jesus fala: eu sou a luz do mundo, né? Então, tudo faz sentido quando abraçamos a Cristo, quando abraçamos a nossa fé em Deus, quando deixamos Ele entrar na nossa vida e direcionar a nossa vida. Não é religião que muda ninguém. Religião não tem o poder de mudar ninguém. Não é a política que muda ninguém. A política não tem poder de mudar ninguém. Não é as pessoas que vai mudar alguém. As pessoas não têm poder de mudar alguém. O único que tem poder é Deus de mudar e transformar as vidas, né? Somente Ele tem esse poder de te dar uma nova vida, mas ninguém tem. A política, a religião, a família, o médico, qualquer outra coisa, qualquer outra ciência do mundo pode te ajudar, né, pastor? Em algumas áreas pode te ajudar, pode cooperar. Né? E se não ajuda, atrapalha também. Né? Se essas coisas não estão inseridas em Deus, atrapalha também. Né? A religião pode atrapalhar, a política pode atrapalhar, a família pode atrapalhar, né? Mas o único que pode transformar a sua vida é Deus. Só Deus pode mudar a história da humanidade. Só Deus pode mudar a história do ser humano. O ser humano só vai encontrar significado na vida quando ele se voltar para Deus. Então, não existe outro caminho, não existe outra forma. Você precisa de Deus. Então, essa é a maior mensagem, né? Jesus Cristo veio, morreu por nós, e hoje, através do sacrifício de Cristo, nós podemos ter comunhão com Deus, nós podemos ter comunhão com o Pai, né? Porque até então, quando o homem pecou, né, precisava alguém perfeito morrer pela humanidade, entregar a sua vida pela humanidade e trazer a humanidade de volta a Deus. E através do sacrifício de Jesus, nós temos livre acesso, né, a Deus, nós temos livre acesso ao Pai. Então, é somente o caminho é Cristo, o caminho é Jesus, a vida está nele. Então, por isso, ele é o autor da vida. E nós devemos nos dedicar a ele. Na próxima terça-feira, talvez nós vamos fazer uma entrevista
com uma missionária internacional, mas se não tivermos, nós temos uma carta na manga e o tema será 7 enigmas da humildade, da página 338 em diante. Então, o pastor Almir já deu aí uma pincelada. Na semana que vem, nós estamos conversando para fazer um bate-papo, né, com a missionária que está em Moçambique, a Patrícia, né, e ela vai estar falando, conversando aqui com a gente, como a gente está falando do reino de ponta cabeça, e nós vamos falar, né, conversar com ela a respeito de como tudo isso mudou, né? Como ela recebeu essa mensagem de poder doar a sua vida em favor dos próximos, né? Em favor de outras pessoas. E então a gente vai fazer esse bate-papo aqui, falar um pouco de justiça social, né? Que é isso de eu olhar para o outro, de eu me entregar em favor do outro. Então, na semana que vem, nós vamos estar conversando com a Patrícia aqui, ela vai estar em Moçambique, a gente aqui, e vamos fazer esse bate-papo. E não perca, né? Compartilha com mais gente aí, para que muitas outras pessoas possam participar, possam ouvir essa mensagem, possam receber essa palavra, porque eu creio que vai ser bênção, vai edificar a sua vida, tá bom? Então, obrigado por todos que estiveram participando aqui com a gente, né, dessa live, né, dessa Base Bíblica Podcast, o Reino de Ponta Cabeça. Obrigado pela vida da Marcela, da minha mãe, do irmão Luiz, da irmã Ruth, da minha tia Verônica, né, todos que estiveram participando aqui com a gente, direto ou indiretamente. Muito obrigado. Que Deus venha abençoar a sua vida e que você seja fortalecido, né, no Senhor e na força do seu poder. Deus te abençoe, né? Deus te fortaleça a cada dia da sua vida, amém? É o chamar mais do que uma igreja, uma família. Deus te abençoe. Boa noite. Tchau, tchau.